Bom dia! Hoje nós temos aula de língua portuguesa, certo? A gente vai começar a estudar um pouquinho sobre o folclore, já que a semana passada a gente comemorou no dia 22 de agosto o dia do folclore, né? Então esta semana a gente vai estar trabalhando algumas questões relacionadas ao folclore brasileiro, tá bom? A gente já sabe que folclore são as manifestações da cultura popular. Tudo de conhecimento que um povo produz faz parte do seu folclore. Esse folclore, ele caracteriza a identidade de um povo, seja de uma região, de um município, de um estado ou de um país. O folclore, ele pode se manifestar de diferentes formas, de forma individual ou de forma coletiva. Quando uma pessoa, por exemplo, diz, eu vou tomar um chazinho de hortelã porque a minha avó disse que é bom para dor de barriga. Isso é folclore. Ela aprendeu através do repasse de informações das gerações, né, passadas, que aquilo era legal. Então ela está manifestando um pouquinho de folclore de forma individual. Ou, por exemplo, quando toda uma região, um município comemora, né, um milagre acontecido na cidade. É folclore também, mas aí de forma coletiva. Várias pessoas estão concordando com aquele saber, certo? Todos os elementos que são parte da cultura popular e que já fazem parte da vida de um povo, fazem parte do folclore, então. A manifestação do folclore, ela pode se dar de diferentes formas, né? Através dos mitos, das lendas, das canções, dos jogos, das superstições, festas populares, brincadeiras, tudo que foi acumulado durante os anos, né, de saber naquele povo, então, que vai sendo passado de geração em geração, é folclore. E tudo isso faz parte da cultura daquele povo. Por isso, precisa ser respeitado e valorizado. A própria Unesco, né, ela já colocou lá como patrimônio cultural e material o folclore de um povo. Então, isso precisa de bastante respeito e precisa que tenha os esforços de todo mundo para que eles sejam preservados. Não pode se perder, né? Tudo que foi construído, que foi vivido, que faz parte dos nossos costumes, não pode se perder. Nós temos que ajudar a manter eles vivos. Nós também temos que ser responsáveis por passar para as gerações seguintes esses conhecimentos. O termo folclore, tá? Ele tem origem no inglês e ele é a junção de duas palavrinhas, folk, com K, né, folk, e lore. Folk significa povo e lore significa conhecimento, saber. Assim, juntando as duas palavrinhas, né, para dar sentido à palavrinha folclore, significa saber tradicional de um povo, tá? No folclore, existem algumas características, assim, né, alguns conhecimentos, alguns saberes que fazem parte do folclore. Por exemplo, as narrativas tradicionais, que são aqueles contos, aqueles mitos, aquelas lendas que a gente conhece muito bem, né? Lá do Saci Pererê, do Boto Rosa, essas histórias que eram contadas dos mais velhos para os mais novos, fazem parte do nosso folclore. Mesmo que a gente não saiba se é verdade ou se não é verdade, mas faz parte do nosso folclore, ok? As crenças e as superstições, a mesma coisa.
Não se sabe se isso tem um valor científico, se realmente acontece, mas determinado povo já acreditou muito nisso, então mesmo que não seja mais, que não caiba mais nos nossos dias, faz parte do nosso folclore. Tipo, sexta-feira 13 dá azar, ou se nós encontrarmos um gato preto, não vai dar sorte. Tem gente que não acredita, que nem dá bola, mas tem gente que acredita fielmente nisso. Então, a gente pode não acreditar, mas a gente precisa respeitar. A linguagem popular, como a gente falou na aula de português na aula passada, né? Existem formas diferentes de as pessoas se comunicarem e nem todas as pessoas utilizam a língua portuguesa culta na comunicação. Cada comunidade, cada região tem os dialetos que a gente fala, né? Que são algumas palavras às vezes pronunciadas de uma forma diferente. Tem um ramo da língua portuguesa que diz que isso é errado, mas tem outro que diz que não, que ele precisa ser respeitado porque é natural daquelas pessoas que estão falando, né? Então isso também faz parte do folclore, tá? Aqui no Brasil, o folclore, ele começou a ficar forte assim mesmo, né? A ser valorizado, a ser comentado, a ser estudado depois de 1950. A gente tem um autor, o Mário de Andrade, que na literatura, em várias histórias que ele escreveu, ele usa personagens do folclore para ilustrar as suas histórias, assim, né? De vez em quando, assim, durante o tempo, né, eles ainda fazem debates, seminários para discutir a questão do folclore, porque os estudiosos, eles ainda não chegaram a um consenso do que pode ser considerado folclore. Alguns ainda pensam de uma forma diferente, mas alguns aspectos, assim, de maneira geral, eles concordam. Quais são? O primeiro é que tudo que faz parte do folclore tem que ter surgido de maneira anônima. Eles dizem que, por exemplo, se uma coisa é costume, não pode ter sido inventado por uma pessoa ou por um grupo. Daí isso já não é mais folclore, né? Ou já é ciência, ou já é política, ou já é economia. Tem que surgir do povo, tá? Transmissão oral. Antigamente, quase todos os conhecimentos eram passados de geração para geração através da oralidade, não tinha nada escrito. Hoje, a gente já tem muito desses conhecimentos que foram passados de forma oral registrado, né? O que é bom, porque vai ficar gravado, vai ficar guardado, né? Mas alguns estudiosos ainda defendem que tem que ser passado de forma oral, de pai para filho, de avô para neto, né? Popularização coletiva. Toda a cultura de um povo tem que saber daquele conhecimento. Se só 2 ou 3 famílias sabem ou usam ou admitem alguma coisa, não é folclore, tem que ser então pela maioria das pessoas que moram naquela região ou naquela cidade. E tem que surgir de maneira espontânea. Como a Pro disse antes, não pode um grupo se reunir e resolver criar alguma coisa. Agora isso é folclore, porque toda a cidade está fazendo. Tem que surgir da vivência, do cotidiano das pessoas, tá? O folclore, ele é um elemento presente em determinados lugares, né? Às vezes, o que é folclore em uma cidade não faz parte do folclore de outra cidade. Por exemplo, uma dança que eles fazem lá no Nordeste. Para eles, faz parte dos conhecimentos deles, dos costumes. Para nós aqui, não faz parte do nosso folclore. Mas, como a Pro disse, da região deles é considerada folclore. Tem algumas lendas, né, que já estão no nosso país, que às vezes, dependendo da região, dependendo dos colonizadores que colonizaram aquela região, vieram de outros países.
E alguns estudiosos se pegam nisso também, né? Eles dizem que, na verdade, o Brasil misturou muito o folclore vindo de outros países. Mas, na verdade, o nosso país ele foi colonizado por imigrantes vindos de diferentes países. Então, é natural que nos nossos costumes, nas nossas tradições, também tenha acontecido isso, né? Que haja elementos de outras culturas e não só aquelas que já existiam aqui no Brasil. E as lendas, por exemplo, Pro vai citar 3 exemplos aqui que a Pro fez uma pesquisa e a Pro encontrou. Lendas de outros países, mas que acabam sendo parecidas com as nossas, tá? A Pro pesquisou uma aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Lá tem o Cavaleiro Sem Cabeça, que é um cavaleiro, a lenda diz que é um cavaleiro, que ele foi decapitado e ele anda pelos campos, né, à procura da cabeça dele. Então, aqui no Brasil a gente não tem essa lenda do cavaleiro sem cabeça, mas a gente tem a mula sem cabeça, que é semelhante, né? No Japão, a Pro pesquisou uma também, tem uma lenda chamada Gashadokuro. O que essa lenda é? É um esqueleto gigante formada dos ossos daqueles que morreram de fome. E conta a lenda que ele vaga pelo Japão à procura dos viajantes para alimentar-se deles. Essa também não tem uma parecida aqui no Brasil, né? E a Pro também pegou uma do México, que é a lenda da Chorona, que fala de uma mulher que fica às margens dos rios e dos lagos sempre chorando. E quem se aproxima dela morre. E a gente tem a lenda da Yara, né? A mãe d'água aqui também. É uma mulher que fica na beira dos rios, lá dentro dos rios, e se algum homem se aproxima dela, dizem que eles desaparecem, né? Então, vocês conseguem perceber como que há uma mistura, né? Uma junção de lendas de outros países aqui no nosso.